Nos fale, comandante, o posto de Entre Rios. Nós ficamos um longo período sem atividades naquele posto. Como está Entre Rios e aquela região no tocante ao atendimento do Corpo de Bombeiros? Celso, veja bem, nós ficamos fechados cerca de um ano, mais ou menos, devido à falta de reforma e problemas que nós tivemos ali de infiltração e diversos outros problemas na área estrutural do quartel. Daí depois, com o entendimento com a prefeitura, tudo isso levou um certo tempo, um tempo, assim que eu digo, considerável, e nós também estávamos com a Operação Verão naquele momento, estávamos formando uma nova escola de soldado, então chegamos à conclusão que o fechamento era, naquele momento, mais indicado. Logo em seguida, em janeiro desse ano, começamos a reativar as funções, os serviços lá, colocamos um caminhão de combate a incêndio, colocamos homens de serviço diariamente, e também, a partir desse mês, colocamos mais uma ambulância. Então, o posto está em pleno funcionamento, mas veja bem, ele não é somente para Entre Rios, ele é para toda aquela região em volta, inclusive para a rodovia em caso de acidente. Inclusive, já tivemos alguns casos na 540, na 170, que já foram atendidos pela equipe de Entre Rios. É muito importante. Bom, com isto, nós já temos a situação de Entre Rios resolvida. Também já comentado em Guarapuava, e é do conhecimento de todos, com relação a Guarapuava ter uma linha aérea. Para isso, nós teremos que termos algumas reformas no aeroporto. E onde é que entra o Corpo de Bombeiros, comandante? Veja bem, para que a linha aérea se instale ali, para que através do governo federal ocorra uma transformação daquele aeroporto com uma ampliação e comece a movimentar como nos grandes centros, como podemos citar Cascavel, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, é necessário que tenha uma equipe do Corpo de Bombeiros. Isso é uma exigência da ANAC, uma exigência já há muitos anos, em virtude do que pode ocorrer a descida ou a saída de um avião. Então, nós fizemos um entendimento junto com a prefeitura, porque algumas cidades, como Francisco Beltrão, Pato Branco, as pessoas que vão trabalhar no aeroporto são bombeiros civis ou são contratados pela prefeitura municipal. Aqui o entendimento são funcionários estaduais que vão trabalhar no aeroporto. E para isso nós tivemos que começar a realocar os nossos bombeiros e dar curso. Recentemente voltou de Canoas, no Rio Grande do Sul, 3 bombeiros nossos que foram fazer um curso de bombeiros de aeroporto. E o que vai, nos próximos dias, mais bombeiros vão fazer esse curso, então nós vamos ter ali cerca de 4 homens por dia, totalizando 12 homens na escala de 24/48. É claro que não tem como os bombeiros somente atender o aeroporto. Foi uma conversa que nós tivemos junto com a direção e também com a prefeitura municipal. Haja visto que são funcionários estaduais, eles vão dar todo o suporte também para a população em volta, que seria a rodovia, Vila Carle e Vila Bela, assim os outros bairros que ali tem. E qualquer outro que for chamado pelo Corpo de Bombeiro da sede, aquela intervenção daquela equipe que estiver lá. É claro que no período que tiver entre descida e subida de avião, a equipe vai estar de plantão naquele local. Mas não atendendo só o aeroporto, tem a 277, todos os pontos ali, o Charquinho, o Industrial, a Vila Bela, a própria Primavera, por isso que é importante nós passarmos isso para a comunidade de Guarapuava. Será também um posto avançado do Corpo de Bombeiros, para além do aeroporto, atender outras situações, comandante? Sim, o posto avançado para o Corpo de Bombeiro, nesse meio de descentralizar o Corpo de Bombeiro, o intuito dele é que consiga chegar nas emergências mais rapidamente, mas ele permanece sob a direção do Corpo de Bombeiro local, da sede do Corpo de Bombeiro aqui no centro. Então, na colocação desse posto dentro do aeroporto, ele vai servir sim para as exigências da ANAC e também vai servir para inteirar e completar o serviço de atendimento emergencial que é ali na 277, que é nos bairros. É claro que todo o serviço e toda a emergência que tiver naquela redondeza vai ter o suporte também aqui da sede do Corpo de Bombeiro. Esse posto já estará também atendendo a partir de quando? O comandante poderia comentar alguma coisa ou ainda não? Posso sim. Pela informação que eu tenho ali da direção do aeroporto, é que ainda existe a questão de verbas do governo federal para que comece as reformas. Segundo informações, deve começar na segunda parte do ano de 2014. Comandante, e o grande posto ali no Parque Araucária, que o senhor poderia informar a cidade de Guarapuava?
Sim, depois de vários entendimentos, de várias reuniões, de várias decisões, um terreno sim, um terreno não, até que nós conseguimos chegar num terreno que fosse louvável para as duas partes, o Corpo de Bombeiro, e não prejudicasse também a administração pública. Então nós recebemos um terreno ali da Prefeitura Municipal, no Parque das Araucárias, Jardim Primavera, que vai ter inclusive um posto do Corpo de Bombeiro, mas é claro que é um posto muito maior até do que nós temos aqui, um posto de 850 metros que vai abrigar ambulância, caminhão de combate a incêndio, daí não vai ser um caminhão, vai ter 3 caminhões de combate a incêndio e uma equipe bem mais reforçada. Acredito, Celso, que nos próximos meses, essa questão administrativa que não tem como fugir, os projetos já estão todos prontos, é questão de lançar a licitação, uma empresa ganhar e começar a construção. Talvez, um pouco mais depois que sair a licitação, de uns 120 dias, o posto já esteja em funcionamento. O comando do Corpo de Bombeiros, mesmo com o posto no aeroporto, o posto no Parque Araraquara, continua aqui na sede do 5º SGBI. Sim, a sede do Corpo de Bombeiro tem que ser acessível à população. Nós recebemos diariamente pessoas que vêm no setor de prevenção pedir as vistorias do Corpo de Bombeiro e também as pessoas que vêm solicitar serviço, entrega de lonas quando ocorrem essas chuvas aí. Então é importante que a sede do Corpo de Bombeiro permaneça no centro e acessível à população. Então nós vamos passar por novas reformas e vamos continuar aqui no centro em atitude de atendimento a emergências. Falando em acesso à população, também trabalhos desenvolvidos nos bombeiros dos municípios de atendimento do 5º SGBI. Alguns documentos que o cidadão, o empresário tinha que vir até a sede em Guarapuava, me parece que essa situação já pode ser resolvida no município onde está a empresa daquele empresário, onde aquele cidadão reside com a família. Poderia comentar com relação a essa descentralização, comandante? Sim, então, veja bem, no governo passado foi criados os bombeiros comunitários, né, que eram funcionários municipais que trabalhavam pela prefeitura municipal, apenas o caminhão de combate a incêndio e o gestor. Então, ao longo desse período de transição do governo, começou-se então a fazer umas modificações e nós transformamos 2 desses bombeiros comunitários em bombeiros militares. Então, eles passaram a ter função militar, então recebendo funcionários estaduais. É o caso de Laranjeiras do Sul, que recebeu caminhão, recebeu ambulância. É o caso de Pitanga, que recebeu caminhão e recebeu pitanga, e um número considerável de funcionários estaduais, militares estaduais. Então, com isso, passou-se a descentralizar também o serviço dessas cidades. Antes, Pitanga e Laranjeiras do Sul, tudo que de projetos de prevenção dava entrada aqui na sede, aqui em Guarapuava. Hoje não precisa mais. Assim que eles estão necessitados, eles dão entrada no próprio Corpo de Bombeiro Militar da sua região, e com isso a população é melhor bem atendida, no meu entendimento. Falou com relação aos atendimentos prestados nesses municípios. E como está a sede do 5º SGBI no tocante à viatura, aos outros equipamentos que são utilizados, né, nos atendimentos do Corpo de Bombeiros e também, né, no número de pessoal hoje no nosso quartel? Então, Celso, nós passamos por diversas reformulações, né? Nós temos nada esse quartel aqui na sede, talvez muitas pessoas não lembrem, mas esse ano vai estar fazendo 54 anos aqui de estrutura, uma estrutura que ao longo dos anos ela começou a ficar sucateada com problemas de filtração, problemas elétricos e tudo mais. Então nós estamos fazendo reforma. Até então, até a administração passada, nós tínhamos dificuldade nessa questão, mesmo tendo condições financeiras de fazer isso, nós tínhamos certos problemas, entraves administrativos que não nos permitiam. Esse ano nós conseguimos deslanchar nessa parte, estamos reformando, o quartel está ficando num aspecto melhor. A fachada do Corpo de Bombeiro vai mudar, todo mundo que não sabe, as pessoas que não sabem onde que é o Corpo de Bombeiro vai ter facilidade porque vai ter uma demonstração, uma fachada de melhor qualidade. E estamos fazendo salas novas, então as pessoas, mas o Corpo de Bombeiro precisa fazer reforma? Precisa. Então nós crescemos nos últimos anos, aí, em questão de 15 anos, nós crescemos num efetivo de 30 homens para 60, para 70, para 80 e estamos beirando os 100 homens trabalhando no Corpo
Corpo de Bombeiro. E se tudo correr bem nos próximos anos, nós podemos passar como batalhão de Corpo de Bombeiro, grupamento de Corpo de Bombeiro, e daí o nosso efetivo passa para 300 homens, mais ou menos, que é a possibilidade de um batalhão. Então, veja bem, o problema é que o Corpo de Bombeiro passou todo esse tempo aí inerte diante de algumas construções, não por erros, que eu digo, administrativos, mas por lentidão mesmo de fazer novas salas, novas construções. Esse ano conseguimos fazer tudo isso e acredito que a população vai ter um quartel aparente com a qualidade que é Guarapuava. Guarapuava que está crescendo e está precisando mesmo qualidade de instituições públicas, né? É bom informar também a população guarapuavana e toda a região que está acompanhando o senhor com relação, né, ao dinheiro aplicado nestas obras, né? É recurso do Corpo de Bombeiros. Sim, nós temos então duas taxas do Corpo de Bombeiro, né? A taxa daquelas pessoas que recolhem junto ao Banco do Brasil, que são pessoas que têm empresas, que recebem a vistoria do Corpo de Bombeiro anualmente e recolhem uma taxa, e essas taxas vai para o governo estadual, que gerencia os equipamentos que nós devemos ou não devemos receber. É claro que algumas cidades que têm Corpo de Bombeiro um pouco menores, cidades com menores população, arrecadam um pouco. Então essas cidades são supridas por esse grande valor de montante que é arrecadado pelo governo do estado. Existe a questão da outra taxa, que é a taxa que vem no IPTU, a taxa de combate a incêndio, que supõe que vai pegar fogo a casa de alguém, e antes mesmo do que isso, a equipe do Corpo de Bombeiros tem que estar plena e com boa atividade, com bons equipamentos. Essas taxas são gerenciadas, então, a taxa do município pelo prefeito municipal, que é o nosso presidente do fundo, e eu sou o vice-presidente, e a taxa do governo do estado, que é gerenciado pelo secretário de Segurança Pública, e claro que também lá nós só damos opiniões e pedimos equipamentos. Mas com isso nós estamos comprando novos equipamentos, Celso. Cada vez a população pode ver isso. Nós temos, os carros hoje são carros sofisticados, carros de melhor qualidade. Tanto as viaturas pequenas como as grandes são equipamentos de boa qualidade. Então, o atendimento à população tem sido mais rápido, graças ao valor arrecadado. Comandante, para finalizar, eu acompanhei, né, desde o início e achei realmente muito importante a participação do Corpo de Bombeiros numa sessão no nosso legislativo, né? O Tenente Heron, o senhor estava presente, como comandante do 5º SGBI. O assunto que levou, né, o comando do Corpo de Bombeiros da Câmara Municipal com relação ao nosso trânsito, ao número absurdo de acidentes. Não poderia deixar de ouvir, né, o comandante do Corpo de Bombeiros de Guarapuava da região para nos falar com relação ao trânsito guarapuavano e os acidentes atendidos, na grande maioria dos registrados pelo Corpo de Bombeiros também. O que acontece é que a cidade cresceu bastante. A facilidade hoje de comprar carro, comprar moto é muito grande. A cidade adormeceu com 50 mil carros, amanheceu com quase 80 mil carros. Num determinado momento, todo mundo está dirigindo na cidade. E as pessoas, todas elas se sentem na obrigação de ter um estacionamento adequado, de conseguir passar num sinaleiro, sempre com o sinal verde. Essa é a vontade de todo motorista, que o sinal abra para ele todo momento, que ele passe. Mas a consciência do povo ainda, não digo na questão de Guarapuava, mas no estado do Paraná, do Brasil, acaba sendo inadequada ainda. Pessoas ainda estão dirigindo usando o celular, estão conduzindo seus filhos, isso eu posso constatar, porque diariamente eu vou buscar minha filha no colégio, estão conduzindo seus filhos no banco da frente, sem cadeirinha, sem estar em cinto de segurança, sempre achando que está atrasado, que pode fazer a coisa daquele jeito, pode burlar, não tem fiscal, não tem polícia fiscalizando. Então, existe um código federal, existe uma lei federal que as pessoas deveriam cumprir, e com isso o Celso diminuiria bastante o acidente. Então a Polícia Militar faz a sua parte, a Guaratã faz a sua parte, existe a fiscalização, não tem como estar presente em todos os locais. E nós fizemos a nossa parte em retirada de vítimas, só que nos últimos momentos tem acontecido um absurdo. Tem aumentado cada vez mais o número de acidentes, de atropelamento, de capotamentos dentro da cidade com baixa velocidade, né? E isso, no nosso entendimento, a gente consegue verificar que existe, então, a inabilitação do motorista perante o trânsito que está caótico. Então, se nós sabemos que todo mundo tem carro, que todo mundo quer utilizar o trânsito, cabe a nós, então, uma participação mais com civilidade.
Então, o motorista, infelizmente, o nosso motorista aqui dentro da cidade também está deixando a desejar. Chega final de semana, estão alcoolizados, estão dirigindo nos seus veículos alcoolizados, e principalmente a questão de criança. Essa é a parte que mais que eu pego no pé, porque eu vejo acidente com crianças dentro da cidade que poderiam deixar de acontecer se o motorista tomasse conta e andasse adequadamente. Sem contar pais ainda que insistem em colocar seus filhos no banco dianteiro ou em cima do colo, auxiliando no volante. Isso aí, para mim, é uma irresponsabilidade tamanha. E eles podem ser punidos não pelo poder público, pelo agente de trânsito. Eles podem ser punidos pela vida ou por Deus mesmo, porque a pessoa chega a perder um ente querido, muitas vezes, por a sua irresponsabilidade. Então, o que falta é mais responsabilidade no trânsito. Senão, nada adianta a gente querer duplicar as pistas, tentar colocar mais sinaleiro, colocar quebra-mola, colocar agente de trânsito em todos os sinais, se não tiver responsabilidade, Celso. Então, eu acho que cada motorista deve pesar na sua consciência todo dia quando sair, falar assim, eu vou pôr o cinto de segurança, eu não vou cruzar o sinal vermelho, eu não vou dirigir alcoolizado, vou passar para a esposa dirigir. Com isso, a tendência é diminuir os acidentes. Mas o que eu vejo é que as pessoas têm que pensar mais em Deus e pensar nas condições e ser submissa às leis. Se as leis estão aí porque elas são inspiradas por Deus, e a gente tem que entender isso, que o espaço é para todos, que a cidade é para todos, e vamos viver em paz, né? Isso que importa.